Então, continuando. Nosso terceiro sentido de hoje é a gustação. Começamos com a mesma pergunta que a gente está fazendo para os outros sentidos. Para que serve a gustação? Essa não tem nenhuma resposta muito metafísica. Para que serve sentir o gosto das coisas? Para avaliar comida, né? Para saber se aquilo é palatável ou não. Então tem uma função alimentar, uma função nutricional. Tem alguns gostos que não são palatáveis, não são interessantes, esses a gente prefere, e tem outros gostos que a gente julga ruins. Tá? Qual é o órgão do nosso corpo que a gente usa para sentir gostos? É melhor fazer referência à boca, mas as pessoas quando pensam em gosto, elas pensam na língua. Então, todo mundo pode, no seu caderno, fazer um desenho de língua, porque afinal, desenhar língua é uma coisa difícil. Very advanced. Tá? Vocês querem a versão advanced? Vocês fazem assim, ó. Daí vocês separam a parte da frente da língua da parte de trás da língua. A língua tem duas partes, tá? A gente tem aqui o que a gente chama de 2/3 anteriores da língua e o 1/3 posterior da língua. 2/3 anteriores, 1/3 posterior. Essa língua, ela é cheia de papilas gustativas. Tanto na parte da frente como na parte de trás. Papilas gustativas. Só que não é só na língua que a gente vai encontrar papilas gustativas. Eu tenho uma região lá que é o palato mole. Palato mole. Que também tem essas papilas gustativas. Vamos localizar o palato mole. A língua todo mundo conhece, né? Coloquem a língua no céu da boca. É duro. Esse é o palato duro. Se você colocar mais para cá, fica mole. Aquele é o palato mole. O que foi? Não consegue chegar em palato mole? Ok, pessoas têm línguas que funcionam de modos diferentes. Tá? Tem aqui as pessoas que põem a língua pra fora e tocam com a ponta do nariz, tocam no queixo. As pessoas têm línguas diferentes. Né? Tem gente que faz isso, ó. Uhum. Consegue fazer isso? Não consegue fazer muito tempo. Tem gente que faz aquele assim, ó, com a língua. Ah! Sabe? Fica tudo tipo... Sei, mas não consigo fazer. Alguém consegue fazer? Esse, ó. Acho que não. Uau! Que medo! Mas então, ó. Lúcia, acredita que mais para trás do palato duro fica mole? Ah, porque no palato duro tem osso e no palato mole não tem osso. O palato mole tem também o sininho, né? A úvula.
Tá? A úvula não sente gosto. Observe, eu não coloquei papila gustativa na úvula. A função da úvula é fazer assim, ó. Quem viu Stranger Things? Um personagem faz isso mais de uma vez na série. Tá? Mas então a úvula ela tem a ver com produção de som. Né? Esse som que a gente faz, o grrr, né? A gente é uma das maneiras de pronunciar o R. Né? Pode fazer R, é um R lá na frente, R. Tu pode fazer R, faz a raspagem na garganta, e tu pode fazer R, faz com a úvula e com a garganta. Né? Então, línguas diferentes usam R's diferentes. A úvula é importante para certos sons. Então, a úvula em si não tem receptor para gosto, mas ela fica presa no palato mole e o palato mole tem. Então, eu ponho ela só para a gente saber onde fica. E eu põe a mão aqui e engulam. Vocês sentiram o movimento? A gente tem ali a região de faringe com a epiglote. A epiglote é o pedaço que se mexe para trocar qual tubo as coisas estão indo. Se está indo pelo tubo respiratório, a traqueia, ou se está indo pelo tubo digestório, que é o esôfago. Cada vez que a gente engole, o que a gente está tendo é a epiglote vai para frente, tampa a traqueia, libera o esôfago, engole pelo esôfago e depois volta para liberar a traqueia. Então, tanto a faringe como a epiglote tem receptor de gosto, tem essas papilas gustativas. Ok? Qual é a cara que tem uma dessas papilas gustativas? Nunca tinha visto a língua aqui, ó. Antes da cara da papila gustativa, mas aqui é só um bom exemplo de língua. Ó. Vocês viram que tem essa divisória? Tá ficando mais forte a luz, ainda tá fraca. Vai vindo, ó. Língua. Vocês conseguem ver que o pedaço da frente da língua é diferente do pedaço de trás? Por que eles são diferentes? Porque eles têm origens embrionárias diferentes. O pedaço da frente começa em separado do pedaço de trás. E em algum momento junta. E, em tese, isso deve significar que provavelmente alguém nasce com esses pedaços separados. Em algum lugar do mundo tem que existir. Né? Por isso tem dois pedaços que tem que juntar, alguém falha nesse processo. Tá? Mas é por isso que a gente tem essa divisão de 2 terços anteriores e 1 terço posterior. Tá? E faltou um pedacinho ainda no argumento. Cada um desses pedaços vai ter que mandar informação para o sistema nervoso central. Tá? Os 2 terços anteriores e o palato mole mandam informação pelo nervo facial. Nervo craniano número 7, que a gente costuma discutir em bases biológicas do comportamento. O que foi, Lúcia? Não vai dar tudo certo. Lembrem que eu estou fazendo um filme também, né? Estou filmando agora. Depois vocês podem quando eu colocar ele no YouTube, vocês podem opinar se ele ficou claro, se ficou útil e tudo mais. Tá? Sempre um feedback. Eu comprei o cabo novo para poder filmar mais de longe e pegar mais pedaços do quadro. A anterior que tu filmou, tu chegou a postar? Ela tá lá, né? Porque eu postei no acervo da turma, da disciplina, aliás. Da disciplina, aquela que eu filmei de olho. Tá? Mas aquela câmera estava bem mais perto, só pegava a projeção. Vai dar tudo certo. Então, ó, nervo facial. Esse 1 terço posterior manda informação por outro nervo. O nervo, me ajudem, glossofaríngeo, vocês têm material, é isso?
Eu sempre troco o glossofaríngeo e hipoglosso. Glossofaríngeo. Glossofaríngeo. Glosso, vamos escrever como é uma palavra mais difícil, vamos escrever com as letras mais claras. Glossofaríngeo. E a faringe e a epiglote mandam informação pelo nervo vago. Lembrando, esses nervos, tá? Esses nervos, eles todos andam em dupla. Então são 2 nervos faciais, 2 nervos glossofaríngeos, 2 nervos vagos. O que eu quero dizer com isso? A chance da pessoa ter problema no nervo e perder a habilidade de sentir gosto é próxima de 0. Porque tem um monte de nervo de backup, são 3 pares de nervos. Mais ainda, a pessoa pode perder a língua inteira. Acontece às vezes, né, situação de câncer de língua. Ela pode perder a língua inteira. Ela continua sentindo gosto com faringe, epiglote e palato mole. Ok? Então, esses caras todos mandam informação para o núcleo ventral posterior medial do tálamo. Preciso guardar o nome desse núcleo? Não, mas eu tenho que lembrar, passa pelo tálamo. Porque depois vai para a ínsula, também conhecida como córtex insular ou córtex gustatório primário. Então, fez essa sequência lógica esperada, né? Começou no órgão sensorial, terminou no córtex. Como vai para córtex, passa pelo tálamo. Mas então, como a gente estava mencionando antes, tá? Quem sente o gosto mesmo são as papilas gustativas. Essas papilas gustativas, vocês estão trabalhando aqui ainda? Tá, que eu tenho que projetar algo, mas vamos dar um instante então para as pessoas copiarem. Que eu percebi que eu tenho que deixar a luminosidade da tela no mínimo para gastar menos bateria. Eu gasto um monte de bateria na primeira metade da aula. Mas vai dar tudo certo. Estou aprendendo. Posso seguir? Sim? Ok. Então, obrigado, Francine. Agora sim, ó. Aqui a gente tem uma amostra da superfície da língua, tá? As papilas que vão nos interessar são essas aqui, que são essa cara arredondada, tá? Isso eu estou olhando por cima. Vai ter várias outras, tem todas essas aqui, ó. Essas daqui também são papilas, mas são as chamadas papilas filiformes. Passem os dentes na língua. Faz ruc, ruc, ruc. Não faz? Tá. Essas todas aqui, elas são importantes para sentir textura. Tá? A nossa língua é muito hábil em detectar textura dos alimentos, né? Mas a que vai interessar para gosto é essa aqui. Ok? Se eu olho por cima, ela é uma coisa arredondada. Mas eu vou pegar essa daqui que está do lado, vocês conseguem aceitar que é o mesmo tipo? Essa aqui está em corte para a gente conseguir olhar ela de lado. Ó, ela é como se tivesse a volta toda da papila um afundado para poder entrar ali uns alimentos e ficar um tempinho. Eu encontro aqui, vocês estão vendo umas bolinhas bem pequenininhas? Bolinha, 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 bolinha. Cada uma dessas bolinhas é uma célula sensível a um gosto. As papilas gustativas, elas têm várias células especializadas em gosto, mas cada célula é especializada num gosto diferente. Então, por exemplo, ó, essa célula aqui pode ser especializada em sentir o gosto salgado. Essa aqui do lado é especializada em sentir o gosto doce.
essa em sentir o azedo, essa em sentir o amargo, dessa outra em doce, essa é azeda, essa é amarga, salgada, essa é doce, azedo, amargo. O resultado final é que todas as papilas gustativas são capazes de detectar todos os gostos. Não importa em que pedaço da língua a papila gustativa fique. Tem algo estranho com essa afirmação. Essa afirmação está correta. Então não importa se é na ponta da língua, na lateral da língua, todos os pedaços da língua do palato mole são capazes de sentir todos os gostos. Pois é, né? Na escola não nos ensinam que existiria um mapa de gostos na língua, né? Isso que eu estava querendo ver se as pessoas evocavam. Quanta coisa errada ensinam pra gente na escola. E tu só vai ver o que vai acontecer hoje ainda. Essa é só a primeira. Então, você conseguiu rastrear de onde veio esse erro? Um artigo alemão de 1901 foi mal traduzido para o inglês e aquilo que eram sutis diferenças, mas sutis mesmo, foram interpretadas como especializações. E a partir desse erro de tradução, popularizou-se a ideia de que existe um mapa de gostos da língua, que agora tu encontra em tudo quanto é livro didático, em todas as internets e às vezes até em livros mais sérios. Então, o mapa de gostos na língua, ele não existe. Ele é um erro de tradução que já está nos acompanhando há mais de um século. Quer dizer, eu não sei de quando é o erro, o artigo era de 1901, eu não sei quando ele foi traduzido. Mas há um monte de tempo, certo? Então, não existe um mapa de gostos na língua. Todos os pedaços da língua conseguem sentir todos os gostos. Inclusive, a pessoa não precisa nem de língua, porque ela tem o palato mole, ela tem a faringe, ela tem a epiglótica, ela consegue sentir todos os gostos. Será que é o gosto mesmo? É o cheiro. É o cheiro. Tá? Lembre que eu deixei o gancho no início da aula. Né? Sabor, eu fiz no raciocínio contrário. Né? No início da aula eu disse que cheiro mais gosto é igual a sabor. Né? Agora o inverso. Sabor depende do gosto, o azedo, o amargo, o salgado, o doce, mas depende muito do cheiro. E quando a gente está com problemas de secreção no nariz, né, o epitélio olfatório fica recoberto por muco. E daí aquelas moléculas odoríferas, esse é um nome bonito, né? Odor é de odor, feros é de transporta. Moléculas odoríferas, essas moléculas transportam o odor. Elas não conseguem chegar no epitélio olfatório, porque simplesmente está bloqueado. Tu não sente mais o cheiro e daí tu não consegue apreciar o componente mais importante do sabor. Lúcia. O que acontece nos voos? Porque eu li um artigo uma vez, um texto, uma prova da PUC, falava que eles têm que temperar mais a comida. Isso, é. A comida de avião, né, a comida de avião, nos voos, perdão, né? A comida de avião, hoje se sabe, ela costuma precisar de mais tempero, né, um tempero mais intenso. Eu vou supor que tem a ver com a atmosfera presente no avião. Né? A gente tem que lembrar que na altura que costuma se voar, na altitude que costuma se voar, a altura é do chão até onde se está, a altitude é com relação ao nível do mar. Na altitude que costuma se voar, que é qualquer coisa entre 9 mil e 11 mil metros, é o usual, não tem muito ar lá. E na verdade o troço é mega frio, já está ali às vezes 50 graus negativos. Então tudo que tem dentro da cabine é artificial. O ar é pressurizado, tá? Não tem tanto ar assim, então se vocês tentarem fazer exercício na cabine, vai dar falta de ar. Mas normalmente as pessoas só ficam caminhando de um lado para o outro. Né? E é um ar extremamente seco. Então eu suponho que essa combinação de ar rarefeito com ar seco diminua, né, a nossa habilidade de sentir certos cheiros. E daí tu precisa colocar um cheiro a mais, tá? Porque para a língua, o sal e tudo mais, para a língua não faz muito sentido isso. Faz sentido para cheiro, tá? Essa é a minha versão da explicação. Até porque eu nunca vi uma. É como eu explicaria. Se um dia eu descobrir alguma coisa diferente, eu aviso, tá?
Mas eu acho que tem mais a ver com o cheiro do que com o gosto. Tá? Tanto que, por exemplo, bebida alcoólica, né, bebida em voo, ela costuma ter um efeito mais pancada, né? Tem menos oxigênio ali, tu já fica mais fora da casinha. Tá? Tranquilo então? Não tem mapa de gostos? Ok. Agora, segunda pergunta. Quantos gostos nós somos capazes de detectar? Quantos gostos a gente aprende na escola? Doce, amargo, azedo e salgado. Na escola a gente aprende que são 4. Quantos são de verdade? 1, 7, 8, dependendo de como tu conta. 5 é certo. O 6º e o 7º ainda não viraram populares. E o 8º, o 9º e o 10º estão quase. Tá? Então, lembrando, a mesma escola que ensina que tem um mapa de gostos da língua, ela ensina que tem 4 gostos. Ela já começou errando. Tá? E ela está algumas décadas desatualizada. Tá. Sim, mas essa mesma disciplina lá em Bento tem o pessoal da pedagogia fazendo, né? Então eu digo, então quando vocês estiverem na escola, vocês não vão ensinar o mapa de gosto da língua. Tá? Então, vamos lá. Quais vão ser os nossos critérios, tá? Porque não adianta eu dizer, são 7 gostos, por quê? Porque o Lucas disse, isso não conta, tá? Quando é opinião mesmo, eu digo, na minha opinião, na minha maneira de ver, tá? Mas às vezes as coisas simplesmente são. Qual vai ser o critério? 1. Tem que ter alguma funcionalidade fisiológica, seja ela nutricional, seja ela de manter o sujeito vivo. Ok? Então, tem que ter um propósito fisiológico. 2. Tem que ter um gosto diferente das outras coisas. Eu tenho que perceber subjetivamente que aquele gosto que eu estou sentindo, ele é diferente dos outros gostos. Salgado e azedo são gostos diferentes? Amargo e doce são gostos diferentes? E a gente consegue perceber a diferença. E terceiro, eu tenho que conseguir encontrar a célula que detecta esse troço. Porque não adianta a gente sentir, eu tenho que conseguir dizer, é ali que se detecta. Se eu descobrir o mecanismo molecular, ótimo, melhor. Mas se eu descobrir a célula, já está valendo. Então, eu tenho que saber quem detecta, tem que sentir que é diferente e tem que servir para alguma coisa. A gente começa então com o doce. O doce é o gosto de carboidratos simples. Carboidratos simples, eu estou querendo dizer monossacarídeos, disacarídeos, né? São os termos técnicos. Mas de modo mais simples é a glicose, a frutose, são monossacarídeos, né? A sacarose, a lactose, que são disacarídeos. Tudo tem gosto docinho. Tá? Os mais populares são a sacarose, tá? Que é feita de uma glicose e de uma frutose. Mas a gente tem também a maltose, né? A maltose vai estar presente, para mim, o que faz sentido, no malte. Eu pego um cereal é cheio de amido. Eu faço uns processos lá com amido e o amido é quebrado em várias coisas menores, com um monte de maltose. Tá? É o que se faz, por exemplo, com cerveja, né? Cerveja usa malte, exceto aqui no Brasil, que eles têm cereais não maltados. Vocês já viram isso? Eu não sei quem gosta de cerveja. Tá. Eu não vou perguntar, esse pedaço não precisa responder, né? Mas você sabe que um monte de gente fica com gases depois de tomar cerveja. Tá? Por causa dos tais dos cereais não maltados. Tá? Se tu pegar cervejas que tem apenas malte, certo? A chance dela dar gases é muito menor. Né? Então, eu não gosto muito do sabor, mas a Heineken é uma das poucas de bastante escala, de bastante venda. O que tu falou? Eu não ouvi. Heineken. Não, sim, antes disso. As cervejas que tem. Assim, cerveja tem que ter água, sim, malte, lúpulo e deu. Tá? Então, se pegar uma cerveja que diz ingredientes, água, malte, lúpulo, pode ir feliz que
não vai passar mal. Mas a Heineken tem o que ela não... A Heineken tem essa composição. As outras todas usam o que a legislação brasileira permite, que é cereais, leia-se milho, não maltados, leia-se baratos. A Heineken é a única. Não, das grandes marcas, das caras que tem uma escala grande, a Heineken é a única que eu tenha visto que usa apenas malte. Não maltado, dizer o quê? Exatamente. O cereal é cheio de carboidratos complexos, o amido, certo? Então tem que fazer todo um processo especial de preparação, que é o processo de malteação. Tu pega aquele cereal e tu malteia ele. Então ele agora tem malte. Isso é desejável. Né? Por que sorvete de Chicabon é bom? Porque tem malte. Quem gosta de Chicabon? Nossa, eu amo saber. É por causa do malte. Quem gosta de ovo maltine? Tá, vocês, ovo maltine é chocolate com malte. Tá? Quem gosta de café? Hã? Tá. Eu tenho um processo não muito diferente. Não é que eu malteie o café, mas eu tenho um processo de mobilização de açúcares. Tá? Hã? É mexer com o Não é o fato de torrar ele, fazer várias coisas. Daí é uma outra reação de Maillard, né? Mas assim, eu tenho uma preparação ali que libera uns açúcar bacana. Então, o que é o fazer o malte? Tu pegar algo que tenha bastante carboidrato complexo e fazer coisas bacanas. Gera carboidratos mais simples, tipo maltose, isomaltose, que é um docinho diferente. cervejas artesanais. Quase todas elas são cervejas honestas. Elas usam água, malte e lúpulo. O malte é extremamente caro. Então, aqui no Brasil, a legislação permite até 45% de cereais não maltados. Tá? Então, se vocês um dia me virem, por acaso, no supermercado comprando cerveja, vocês vão me ver olhando sempre de lado para ver o que tem cereais não maltados, que eu sei que não vai me fazer bem. Está escrito isso? Tem que estar escrito. Quando disser cereais não maltados, leia-se milho. Parece que está sério. Tá? Então, a Heineken é um exemplo, Isabelle, de cerveja honesta. Tá? Das cervejas comuns, ela é das honestas. Deem uma olhada. E avaliem se vocês têm gases ou não depois. Isso é pessoal, tá? Hã? Ela não dá tantos gases depois, tá? Eu tenho gostado muito... Hã? Mas tem gente que é menos sensível e tem gente que é E a trissensível. Bud, sabe? Ah, sério? Sim. Seja feliz. Não. Tá. Cada um deve tomar a cerveja que vai lhe fazer feliz, certo? Mas para quem curte cerveja também, eu recomendo a Kirin. A Kirin é uma cervejaria japonesa que comprou a Skin. Tá? A Stella Artois, quando chegou, era boa. Agora é cereais não maltados. Tá? Ela mudou o sabor faz uns 4, 5 anos. Então eu recomendo a Kirin, que tem um preço honesto. Para mim, ela é melhor do que a Heineken em termos de sabor e ela é cerveja de verdade. Qual o nome? Kirin. Kirin. Às vezes colocam hífen, às vezes colocam tudo junto. Kirin é uma... Não, ela é toda amarelinha. E tem um unicórnio. É um unicórnio? Ou é um cavalo? Não. Acho que não deve ser um unicórnio, né? Kirin é uma criatura mitológica japonesa, eu sabia. Eu só não lembro se é um unicórnio ou se ele tem asas. É porque tu bebe, tu vê o unicórnio. Tá. E agora a Eisenbahn voltou a ficar mais ou menos direito. A Eisenbahn era tri boa, foi comprada pela Skin, virou horrível. Essa é uma amarela? A Eisenbahn, ela tem de várias cores. Mas é que eles demitiram o mestre cervejeiro, logo compraram. Isso me contou o Vitório, que é um especialista em cerveja lá em Porto Alegre, que é amigo de um amigo meu. Né? Então, um dia eu encontrei o Vitório. Vitório é dono do Beer Keller em Porto Alegre, que é uma confraria de cerveja. Então, é a pessoa que eu conheço que mais entende cerveja. Vitório, por que a Eisenbahn ficou ruim? Demitiram o mestre cervejeiro. Mas daí a Kirin comprou a Skin, que é a dona da Eisenbahn, e agora está aceitável. Não está tão bom quanto era antes. Tá? Então, Essa mesmo. Eu gosto dessas vezes. a Kirin... Não, essa Eisenbahn. Eisenbahn, tá. Mas ela tá melhor agora do que um ano atrás.
Tá? E ela tem não. Sim, ela é de verdade. Tá? Parece frescura tudo isso, mas a gente está aqui entrando dentro do que se chama de psicofísica, né? Que é como é que as pessoas percebem os seus sentidos, tá? E cerveja não é tudo igual, né? As sutis diferenças de composição, de fermentação, vão ter diferenças percentuais importantes, tá? Então as pessoas gostam da Bud, gostam de outras cervejas assim, né? A Isabelle mencionou a Bud, porque elas são cervejas no geral bem leves, tá? É o que faz sucesso nos Estados Unidos, a cerveja light, tanto que o que mais vende lá é a Bud Light, a Coors Light e tudo mais, né? A gente... Tipo, a Heineken eu acho ela bem fraquinha. eu não disse que ela é boa, eu só disse que ela é honesta. Tá? Eu prefiro a Kirin, que eu acho melhor, mas também é honesta. Se tu tomar Heineken na Europa, é outra experiência. Aí é boa. Assim como tomar Stella Artois na Europa. Que é como a Stella Artois chegou no Brasil, que ela é levemente frutada. Tá? Agora é igual a todas as outras. É como a antiga Polar. Quem lembrava da antiga Polar? Quando a Polar era cerveja de verdade. Mas o barrilzinho de chopp da Heineken é diferente. Não, mas aí... Bom. Ok? Então, saímos da psicofísica. Não, mas é que a psicofísica ela é parte também dessa disciplina. Eu não sei se vai dar tempo da gente ter essa aula. Mas existe uma aula que trabalha com psicofísica. Não é com cerveja, mas é com um conceito mais amplo. Tá? Carboidratos simples. Por carboidratos simples, então, frutose, glicose, sacarose, quimicamente, são os grupamentos aldeído, que a gente discute em química orgânica na escola, e o grupamento cetona. Quem lembra do aldeído? O aldeído é C-O-H. Às vezes o pessoal abrevia por CHO. E o grupamento cetona é C com um O para cá. Tá? Por que a gente sente isso como doce? Porque sim. Por que a maior parte das pessoas gosta disso? Porque nós somos evolutivamente selecionados para preferir alimentos com alto conteúdo de energia química. A gente chama esses alimentos de energéticos na escola porque esse tipo de ligação química aqui é uma ligação que tem bastante energia química. Então tu vai conseguir transformar em energia para o teu corpo. Fez sentido? Tá. Então, tem uma célula que detecta? Sim. Tem um gosto característico? Sim. Tem um propósito associado à nutrição e fisiologia? Sim. É um gosto. Segundo, o gosto salgado. Salgado, formalmente, é o gosto dos íons de metais alcalinos. Quando a gente está no primeiro ano do ensino médio, tem lá o professor que está ensinando tabela periódica. Às vezes é no último ano do ensino fundamental, mas normalmente no primeiro do ensino médio. Tabela periódica, daí ele ensina coluna número 1, coluna número 2. Lembram disso? É a coluna número 1. A coluna número 1 tem gosto salgadinho. Tem que ser o íon para ter o gosto salgadinho, ou seja, perder um elétron. Quem são os caras famosos desses metais alcalinos? O íon sódio e o íon potássio. Quem fez bases biológicas do comportamento ou disciplina equivalente deve lembrar que sódio e potássio é meio importante para o funcionamento das células. Na verdade, sódio e potássio são os íons mais importantes do nosso corpo. É aquilo que na escola a gente chama de sais minerais. Tá? Então não é que tem uma função necessariamente nutricional, no sentido de energia e coisas assim, mas tem uma função fisiológica. Então, se eu colocar nutrição como associada à fisiologia, tem uma clara função fisiológica. São os dois íons mais importantes do corpo. Tá? Tem um gosto característico e se sabe que célula detecta. É um gosto. Terceiro, azedo. Azedo é o gosto de ácido.
que na verdade é a mesma coisa que azedo, mas é que são línguas diferentes, né? Ácido, ázido, azedo. Tá? Na origem era uma palavra só e ela foi divergindo em duas. Azedo é o gosto de ácido, que é o gosto que a gente atribui ao íon H+, mas que normalmente vai estar presente na forma de íon hidrônio. Esse H+ se liga com uma água, um H2O, e vira H3O+. Quem lembra do íon hidrônio na escola? Valeu pelo apoio, Marina. Tudo isso é discutido na escola. As pessoas apenas não lembram. Tá? Um dia, 22 de novembro de 2017, o íon hidrônio aparece na sua vida de novo. Tá? Ele vai aparecer de novo em psicofarmacologia, mas só de passagem. Tá? Muitas frutas, quando ainda não estão maduras, elas têm gosto azedo. Tá? Então ele é um indicativo de que você não deve consumir certos alimentos. A mesma coisa vai acontecer com o amargo. No caso do amargo, a gente não vai ter um grupamento químico específico, mas no amargo a gente tem uma série de substâncias tóxicas. E boa parte das substâncias tóxicas a gente identifica como tendo um gosto amargo. Por exemplo, tem uma frutinha, o pessoal descobriu com as ovelhas, né? Você pega essa frutinha, coloca a frutinha na boca, a frutinha tem um gosto mega ultra amargo. E se tu comer um excesso da frutinha, tu faz um monte de diurese, né? Produz um monte de urina, tem taquicardia, pode ficar meio fora do ar. Só que o pessoal viu que tinha um monte de cabra e ovelha que adoravam comer essa frutinha, e as cabras e ovelhas ficavam muito loucas depois. E como o humano gosta de ficar muito louco, pegaram essa frutinha, né, secaram, torraram, moeram e passaram uma água quente através. A gente chama de café hoje. Tá? A cafeína. Tá, exato. Eles viram as cabras muito loucas e pensaram, eu quero aquele troço também. Como é que a gente faz esse troço ficar mais bacana? Né? No tu torna, tu provoca uma reação que a gente chama de reação de Maillard. É a mesma que acontece quando tu coloca o pão na torradeira. Fica tudo marronzinho, já viram? E tem um sabor tribom. Tá? Tu pega o grão de café e esquenta ele, torra, faz essa reação de Maillard, tu libera uma série de açúcares. A ideia de fazer a malteação é diferente de fazer a mesma lógica. Mecanismos diferentes, mas resultado semelhante. Tu libera uma série de açúcares que te deram um gosto e sabor bem mais ricos. Tu passa água quente para extrair aquela cafeína, que vai ser amarga ainda, mas como as pessoas ficam mais... as pessoas curtem. Fez sentido? Tá? O outro caso de... Então, em excesso a cafeína é tóxica. Mas nas concentrações que os humanos consomem, tu tem o efeito estimulante sem os efeitos tóxicos de modo importante. Tá? Outro exemplo de substância amarga com potencial para toxicidade, tá? É a teobromina. A teobromina é uma substância vasodilatadora que, se a pessoa consumir em excesso, dá uma dor de cabeça do cão. Tá? Tem também alguns efeitos estimulantes e tudo mais. Já tomou teobromina? Teobromina? Ah, tá. Eu acho que tu já consumiu teobromina sem saber. Tá? Teobromina vem de uma planta. Você sabe que o nome científico tem que ser em letra cursiva, né? Então eu vou tentar. Que é a... vou fazer maior, né? Maior eu consigo fazer um pouquinho mais bonito. Teo de Deus. Broma de bebida. Teobroma. Cacau. Popularmente conhecida como cacau. Que tinha um povo lá, né, os astecas, que pegavam a semente de Teobroma cacau, maceravam essa semente. Macerar é quando fica esmagando, né? Que nem com as uvas. O pessoal fica pisando as uvas, eles estão macerando as uvas.
tá? Macera a semente de cacau, tá? Separa daí uma série de gorduras e de pedaços sólidos. Se for só a gordura, a gente chama de manteiga de cacau. E se tu colocar açúcar, vira chocolate branco. Né? Os sólidos, eles são escuros, e daí vai dar uma cor escura para a mistura toda. Então, tu pega esse macerado de semente de Theobroma cacau, eles faziam isso, né? E faziam uma beberagem, né? Um líquido grosso que era usado para tu ter lá contato com o divino. Eles usavam em cerimônias religiosas, por isso bebida dos deuses. Esse líquido grosso era conhecido, chamado por eles de chocolatli. Chocolatli. Daí vieram os europeus e viram aquele líquido grosso e pensaram, se eu misturar leite e açúcar, vai dar bom. Né? E misturaram com leite e açúcar e o resto é história. Tá? Chocolate com uma percentagem grande de cacau te dá dor de cabeça? Agora tu já sabe por quê. Tá? É a teobromina. A teobromina é vasodilatadora. Chocolate comum para mim não causa muita coisa, mas uma vez eu ganhei um 85% cacau. E eu comi 1 quadradinho, 2 quadradinhos não dava galho, mas quando eu comia 4 quadradinhos, ficava latejando a cabeça depois. Daí eu vou testar para ver se é teobromina, né? Vou comer de novo. Comi outros 4, latejava a cabeça. Eu sempre faço o teste positivo, né? Para confirmar que foi aquilo. Tem gente que é mais sensível e que vai ter dor de... Uhum. Não, a teobromina é vasodilatadora, é bem importante. Tá. Mas é que o chocolate com leite tem muito pouco cacau. Né? Na verdade, o chocolate com leite, normalmente ele é um pouco de leite em que eles deixaram umas sementes de cacau ali por perto. Tô brincando, né? Mas é quase essa ideia, tá? É 30%, 25%, tá? Por isso que em alguns países tem legislação de percentagem mínima para tu chamar de chocolate. Por se tiver menos do que aquela percentagem, tu não pode chamar de chocolate. Né? A gente vê no Uruguai, eles chamam de simile de parecido, né? Simile de chocolate. Na verdade, é chocolate, mas com muito leite e açúcar. Professor, tu pode explicar um pouquinho do que então do vasodilatador? Porque a teobromina é vasodilatadora. Ela é uma droga que mexe com receptores de serotonina. E serotonina tem na... vai te deixar mais feliz, né? Sim. Por isso o chocolate vai deixar as pessoas felizes. Mas nos vasos, a serotonina tem esse papel vasodilatador. Tá? É o mesmo mecanismo, Fernanda, de enxaqueca. Né? O que as pessoas que têm enxaqueca acaba acontecendo? Tu tem uma alteração elétrica em cérebro que altera a liberação de serotonina nos vasos e tu sente pulsando. Mas vai ser o mesmo mecanismo final. O início é diferente. Na enxaqueca é uma alteração elétrica em córtex. Na intoxicação por chocolate é a teobromina. Mas o resultado vai ser muito parecido. A única diferença é que a dor de cabeça do chocolate ela não é incapacitante, que nem a da enxaqueca. Né? Na enxaqueca a pessoa fica lá, às vezes, sem conseguir falar direito, se mexer direito. Né? Essa aqui é só uma dor bem ruim. Essa é só dor. A enxaqueca tem outras coisas junto. Faz sentido? Tá. Então, substâncias tóxicas, elas têm gosto amargo. Tá? E por que as pessoas comem esse troço? Porque muitas delas levam a liberação de dopamina em núcleo accumbente. Tá? Pensa quem gosta de café sem açúcar. Ok. Experimentem café descafeinado sem açúcar. E vejam se vocês vão continuar tendo vontade de tomar aquele troço. Provavelmente não. Hã? Se tu colocar um açúcarzinho, vai. Pois é, mas daí é pelo açúcar, entende? Tá. Porque assim, as pessoas consomem as coisas amargas não porque elas gostam do amargo, mas porque vai dar um barato junto quando tu consumir. E tu associa aquele amargo com o barato. Né? Então, chimarrão, né? Eu não tenho muito hábito de chimarrão, mas é uma água quente amarga. Mas o teu cérebro aprendeu, memória não declarativa, que vai dar um barato daqui a pouco. Então, tu até fica feliz com aquele troço amargo de antecipação com o barato. Ok? Então... Dizendo que eu compro café extra forte. Aham.
Sim, tem um monte de cafeína. Tu tá querendo render mais, inclusive. Vou ter um amargo, mas vou ter um barato dos bons. Eu associo sempre ao rendimento. Eu gosto muito de estudar tomando chimarrão. Ok. Parece que funciona melhor. Funciona? Começa a tomar chimarrão meia hora antes de estudar, tá? Não, eu começo a tomar de totó. Quando chegar em psicofarmacologia e a gente estiver discutindo cafeína e dependência química, tu vai ser a pessoa que eu vou convidar para ficar uma semana sem cafeína, tá? Não é legal pra nós. É. Eu sei que 2 meses não é legal. Teve uma que teve uma crise. É voluntário, tá? Quando precisar consumir, pode consumir de novo, mas daí tem que nos contar quantos dias aguentou. Eu mesmo, que eu não tomo café, né? A minha fonte de cafeína é esse troço. Mas eu vejo que eu estou constantemente... É quase se estivesse pingando, assim, lentamente cafeína. É pouquinho, mas é constante. Tá. Tranquilo, amargo? Ok. Aí nós temos o umami. Umami. Mas que gosto é esse? Umami. Umami. Umami vem do japonês, é uma palavra em japonês que significa delicioso, saboroso, tá? Que é o gosto de proteína. Especificamente é o gosto de aminoácidos. E o mais marcante deles é o glutamato. O mesmo que é neurotransmissor? Sim. Glutamato. Coisas que tenham bastante glutamato têm esse gosto umami. Exemplo simples, churrasco. Tá? Carne assada. Tá? Mas vamos para os exemplos vegetarianos, certo? Tomate. Gosta de tomate? Tomate não tem um gosto muito característico de tomate umami. O tomate é rico em glutamato. Tá? Eu vou lá que tu é vegetariana ou vegana? Eu ainda sou lógica. Ok, então queijo, especialmente parmesão, não tem um gosto bem... que não é só o salgadinho ali, tem uma coisa mais bacana, é o gosto de glutamato. Fez sentido? Tá? Então... Hã? Não engorda. Tudo que não tem glutamato, então. Que Vou glutamato comer mais. Glutamato é tribom. Mas pra não engordar. É que o óleo tem glutamato. Por que glutamato não engorda? Mas as coisas, o que contém, por exemplo, o queijo, o parmesão que contém. Não, o que engorda é açúcar. Vamos parar com essa coisa de culpar a gordura, né? A gente já transcendeu a década de 50 e 60 em que gordura era o problema. Já não fez esse discurso nessa aula? Não. Mas eu sim. Nossa. Mas era o momento que a gente tinha combinado de fazer? Bom, então vamos aproveitar, tá? De novo, tudo ciência e tudo vai junto, certo? 1960, é que eu já fiz 2 vezes esse semestre, né? Mas é bem importante a gente saber disso. 1960, o presidente americano Eisenhower teve um infarte. Tá? Qual era o hábito até aquela época com relação à saúde do presidente? Esconde tudo. Porque tu não pode dar a impressão de que o presidente é uma figura fraca e doente. Né? A gente tem que lembrar que poucas décadas antes, o Franklin Roosevelt, ele era cadeirante, ele não conseguia caminhar. Ninguém percebeu isso. Ele sempre aparecia apoiado em algum lugar, sempre aparecia de braço dado com alguém, né? Ele tinha umas braçadeiras que ele usava para fazer pequenas caminhadas. Tá? Mas o Eisenhower, que era um sujeito que pensava diferente, ele resolveu aproveitar. Não, vamos aproveitar que o presidente teve um problema e vamos fazer disso o ponto de partida para uma discussão de saúde pública. Né? Vamos avisar para as pessoas que o presidente também fica doente, tá? O presidente teve um problema cardiovascular e vamos começar a investigar por que as artérias... Na verdade, por que os problemas cardiovasculares surgem. Que basicamente é por que as artérias entopem. E havia 2 correntes dentro do discurso científico. Tinha o pessoal que dizia as artérias entopem por causa do açúcar.
E tinha o pessoal que dizia, as artérias entopem por causa da gordura. Só que o pessoal que dizia que o açúcar era o problema, o principal pesquisador era um cara que não era um bom comunicador. E a gente sabe que comunicação é importante nesses casos. E o sujeito que dizia a gordura era o problema, aliás, o grupo que dizia a gordura era o problema tinha um comunicador muito bom. Qual discurso venceu? A gordura é um problema. Então fizeram alguns estudos, né? Tem um estudo europeu bem famoso, né? Em que eles avaliaram os hábitos alimentares de vários países europeus e fizeram uma correlação com a incidência de doenças cardiovasculares. E encontraram o dado de que quanto mais gordura as pessoas comiam, mais acidentes, problemas cardiovasculares aconteciam. O estudo tem problemas porque ele deixou de fora alguns países como a Alemanha e França, que consomem muita gordura e têm uma baixa taxa de problemas cardiovasculares. Então, já começou errado. Tá? Enquanto isso, o pessoal que dizia que era açúcar era o problema, virou piada. Né? E aí tu criou todo um discurso, não só um discurso médico, mas como um discurso nutricional, de nutricionista, de que uma dieta balanceada é composta por de 50% a 60% de carboidratos, de 30% de proteína e 10% de gordura. Vocês já devem ter ouvido falar alguma proporção muito parecida. Mas o bacana de ciência é que eventualmente se descobre a verdade. Né? Eventualmente se acumulam evidências suficientes para mostrar que aquilo lá não está correto e outras maneiras de explicar o mesmo fenômeno estão mais corretas. Porque nos países que começaram a ter um consumo grande de carboidrato, começou a ter um aumento de peso muito grande e aumento de doença cardiovascular. Tá? E nos países que tinham consumo de gordura alto, com pouco carboidrato, não houve esse fenômeno. Hoje se entende que, mesmo que eu pegue esses dados europeus, né, esse estudo que foi mega clássico e tal, né, mostrava que a gordura estava associada à doença cardiovascular. Eles resolveram pegar aqueles mesmos dados, então não é dado novo. E vamos olhar para ver se o açúcar pode estar envolvido, porque eles não tinham nem investigado o açúcar. E no que olharam, vamos ver se o açúcar pode ser a causa. O açúcar tinha um efeito muito maior do que a gordura. Então hoje a gente entende que, em termos de composição de dieta, o açúcar não é o que deve ser privilegiado. Tá? Uma dieta equilibrada se entende seja uma proporção grande de proteína e gordura. A fonte dessa proteína não importa tanto, pode ser proteína vegetal ou proteína animal, mas a gordura deve incluir gordura saturada, tá? Com uma quantidade pequena de carboidratos. Tanto faz ser simples ou complexo. Os complexos são um pouquinho mais aceitáveis do que os simples. Ok? Isso, leva a melhor resposta à insulina, leva a menor acúmulo de placas de gordura nas artérias, leva a melhor funcionamento do sistema gastrointestinal, leva, em muitos casos, até a redução ou prevenção ou reversão de um quadro de pressão arterial elevada, tá? Porque está afetando composição de bactéria e intestino. Mais gordura e bastante proteína e bastante gordura levam a uma composição bacteriana bacana, certo? Então, o erro talvez estivesse na associação simples, né? Que as artérias entopem por placa de gordura, portanto a gordura é do mal, que é uma associação muito pobre, como se a gordura que a gente ingerisse fosse a gordura que vai para as artérias. Na verdade, o mecanismo, de modo simples, parece ser: ingere açúcar, açúcar passa por fígado, fígado percebe que já tem bastante açúcar no corpo, fígado transforma o açúcar em gordura e a gordura começa a acumular em vários lugares. Como tu está comendo um monte de açúcar, tu acumula gordura abdominal, isso vai levar a um aumento de chance de pressão arterial elevada. No que aumenta a pressão arterial, aquela gordura que estava circulando pelas artérias começa a acumular nas artérias e forma uma placa de ateroma. Faz sentido? Então, não vão falar mal da gordura, tá? E nem da proteína. Eu faço acompanhamento nutricional e na minha última avaliação ela falou que meu TSH estava muito baixo. E ela me disse que eu tinha que aumentar a ingestão de gorduras. Ok. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi: tá, mas eu vou engordar. Ela disse: não, mas eu tô falando de gordura boa. Azeite de oliva, Não, sementes. come também. Come que vai ser bom. Então, ela até comentou que a gente
gente acaba eliminando a gordura achando que a gente engorda, mas a gordura boa tem que ser consumida. Esse talvez seja a explicação que ela deu está correta, né? Ou faz sentido pelo menos. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado um pouco com os donos do discurso. Né? A gente, quando vai consultar um profissional, a gente aposta que esse profissional saiba das coisas mais atualizadas. Né? Então a gente vai no nutricionista, né? Às vezes esse nutricionista, como ele se formou 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ele teve aula com pessoas que se formaram 20, 30, 40 anos atrás, às vezes ele está com um discurso de meio século de atraso. Né? Então, a gente tem de vez em quando nas disciplinas um outro aluno da nutrição. Eu pergunto o que estão ensinando para vocês. Né? Já está começando a se entender que a gordura é um componente importante da dieta. E bastante importante junto com a proteína. Mas como os professores passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos ensinando que tinha que ter bastante carboidrato, as pessoas não conseguem fazer a mudança de discurso. Né? O que é muito humano não conseguir fazer, mas é uma falha em termos de ciência. Né? A ciência ela tem essa característica, como eu mencionei, de em uma hora se descobre que pode ser diferente. E quando tu descobre que pode ser diferente, tu tem que mudar o teu discurso com os dados mais recentes, tu não tem que te prender ao discurso anterior. E esse desprendimento do discurso anterior, que às vezes as pessoas não conseguem fazer. Então tu tem hoje ainda nutricionistas sendo treinados de que tem que ter um tanto de carboidrato. Tem cada vez menos carboidrato, certo? Mas eles não conseguem fazer um rompimento mais marcante. Tá? Eu faço todo esse discurso porque essa lógica se aplica a quase qualquer coisa que tem a ver com intervenção. Vamos pensar em intervenção clínica em psicologia. Né? O Rio Grande do Sul é um estado, já quase disse sem querer um país, né? É um estado com uma tradição psicanalítica muito forte. Então, genericamente, qualquer psicoterapeuta, se tu bater num psicoterapeuta aleatório, ele será um psicanalista. Tá? Psicanálise é útil para várias coisas e ela tem o seu papel. Mas tem algumas características de indivíduo, tem alguns diagnósticos que ela não é a melhor estratégia possível, não é a melhor intervenção possível, certo? Mas muita gente continua trabalhando, por exemplo, com ansiedade e psicanálise, a gente sabe que as pessoas fazem isso, tá? Porque é o que sempre foi feito, é o que sempre foi ensinado. E para a ansiedade, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental é muito mais eficiente. Fez sentido? Então, eu sei que todo o meu discurso foi de nutrição e alimentação, mas vocês como futuros psicólogos, né, a gente tem uma exceção aqui, só a Paula que não é da psico, né? Tá? Como futuros psicólogos, vocês têm... Tá da psico, né? Administração, é verdade, desculpa. Tá? Fica quietinho aí no fundo, né? Tá, mas então, quase a maior parte de vocês é da psico. Vocês têm que estar atentos para o que surgir de evidência de transtorno X, intervenção Y é o que tem de mais eficiente. Né? E a gente tem que ter a maturidade de, estou tendo lá um paciente, vocês estão tendo, né? Eu não posso ter pacientes, não estou habilitado, mas estão tendo um paciente, viram que o diagnóstico vocês têm habilitação para fazer, viram que o diagnóstico é tal, às vezes não é a formação de vocês. E às vezes tem a outra intervenção do colega de vocês, do conhecido de vocês, que vocês confiam que vai ser muito mais produtivo para esse sujeito. Mesmo que eu já tenha passado, às vezes, 10 anos, 15 anos tratando aquele transtorno porque achava que aquela intervenção que eu fazia era melhor. Faz sentido? É o que a gente observa na Inglaterra. Tá? Na Inglaterra, o sistema de saúde inglês é bem organizado, né? E quando tu ganha um diagnóstico de psico alguma coisa, tu automaticamente é encaminhado para uma ou outra linha terapêutica específica. Então, se o seu diagnóstico é de transtorno de ansiedade, o sistema de saúde vai pagar para você psicoterapia com terapia cognitivo-comportamental. Se o seu problema, se o seu diagnóstico é tal outro, você vai para tal outra linha. Eles já te encaminham para um terapeuta com a formação que as evidências mostram seria mais produtiva. Tá? É a diferença da gente trabalhar com tradição, a tradição é porque sempre foi feito desse jeito, e dá preferência para trabalhar com evidência, que é o que se demonstrou que funciona melhor nos últimos tempos.
Faz sentido? Então, quem ainda manda muito carboidrato, médio proteína, pouca gordura, está pensando tradicionalmente. Tá? As evidências mostram diferente. Faz sentido? Então, umami, tá? Umami vai ser o gosto que vocês vão encontrar também em tudo quanto é salgadinho que termina em itos. Cheetos, Doritos, Cebolitos, Baconzitos, todos eles têm glutamato monossódico. Vai um salzinho junto com o glutamato. Tem gente que não gosta de salgadinho, mas na verdade a característica deles não é ser salgadinho. A característica deles é ser umaminho. Porque o que as pessoas gostam é o umami ali. Tá? Vocês podem comprar também no supermercado Agisal. Agisal é sal com glutamato. Ou vocês podem comprar simplesmente glutamato. Tem a venda no supermercado. Tá? É feito também pela Ajinomoto, que é o mesmo pessoal que faz o miojo. E o molho shoyu, tá? Molho shoyu tem bastante glutamato, tem tudo esse gosto. Tá? Na culinária oriental, ele é um dos principais gostos, né? A gente acrescenta aqui ainda, então, gosto de gordura. São ácidos graxos. O fato de ser ácido é só característica química, o mais importante é que ele é graxo. Gordura é um nutriente importante? Sim. Tem célula que detecta? Sim. Tem um gosto característico? Sim. Atende todos os critérios. É um gosto. Tá? Que nem os outros. Ele só é mais recente. E a gente acrescenta aqui também água. Mas na escola a gente não aprende que água não tem gosto? É a mesma escola que ensina que tem um mapa de gostos na língua e que são apenas 4 gostos. Tá? Então não confiem nisso. Tá? A água hoje a gente sabe tem gosto de água. Tem célula que responde a água? Tem. Tem função fisiológica? Tem. Tem um gosto que é diferente das outras coisas? Sim. Atende todos os critérios. É um gosto. Sobrevivamos a isso. É gosto de água. Tá? Se tem função fisiológica, tem gosto diferente do resto e tem célula, é gosto. Tá? Quem é que está concorrendo para virar gosto? Até aqui era gosto. Gosto de verdade. Alguns livros só vão parar aqui, tá? Mas eu estou aplicando os critérios e esses caras têm os critérios. Quem é que é candidato a gosto? Carboidratos complexos, como por exemplo o amido. O amido é um monte de glicose uma grudada na outra. Só que não tem